Jorginho, aqui no fundo, Monique Danello, TNT Esportes. Queria começar te perguntando sobre essa estreia, né? Acho que você deve ter imaginado por muito tempo, talvez, uma estreia no Maracanã. Não foi dentro do Brasil, mas tinha muita torcida do Flamengo e acho que foi um grande jogo teu, pelo menos na nossa percepção, para um cara que está chegando num elenco que já está junto há muito tempo. Você mostrou muita personalidade no jogo, foi muito participativo. Mas a gente queria saber de você, como você se sentiu e como foi depois do jogo viver tudo isso, ainda mais com uma vitória numa caminhada aí do Flamengo nesse Mundial. Obrigada. Realmente a estreia foi diferente, não sendo no Maracanã. Esse gostinho ainda não tive e estou louco para viver isso, mas acredito que foi uma estreia muito boa de toda a equipe. E os torcedores do Flamengo, como sempre, muito presentes, que deu para sentir já o gostinho. E a estreia foi uma estreia, acredito eu, ótima, e acredito que tenha facilitado bastante a minha adaptação, pelo fato de que eles vêm trabalhando, que o grupo já tem uma direção certa que quer ir, com as ideias do treinador, e o recebimento dos companheiros foi algo que facilitou bastante, que estou muito contente de como foi. Jorginho, boa tarde. Gabriel Reis, Revista Placar. Tudo bem? Então, a gente teve os clubes europeus encontrando dificuldades com os sul-americanos e a América Central. Agora também a Inter de Milão, vice-campeã da Champions League, tendo dificuldade. Eu queria que você, que estava lá agora, acabou de vir de lá, explicasse o que você acha que está acontecendo, qual a sua avaliação, se realmente está muito equilibrado aqui, né, falo aqui América, né, com a Europa, e se você acha que pode ser porque estão voltando também agora de uma mini férias, né? Queria que você explicasse isso, até porque você estava lá há pouco tempo. Acho que pode ser por vários fatores. Um deles é esse que tu acabou de citar, que é fim de temporada, e acredito que hoje em dia no futebol muita coisa mudou e não tem mais time bom, não tem mais jogo fácil. Todo jogo para ganhar é muito difícil, ainda mais no Mundial de Clubes, que todos os clubes que estão aqui vão com certeza dar o melhor de si e colocar a melhor equipe em campo. Então, como eu já falei, não tem jogo fácil para ser ganho e com certeza todos os jogos serão bastante parelhos, acredito eu. Jorginho, aqui à sua esquerda, Richard Souza, TV Globo, boa tarde. Boa tarde. Jorginho, uma vida inteira na Europa, tantos anos na Inglaterra, tantos anos no Chelsea, né, que é o adversário que você vai encontrar agora como adversário. Quero saber do seu sentimento por esse momento e também assim, saber se é um momento em que você também pode atuar muito no bastidor, fora de campo, além da questão tática, técnica, mas no bastidor sobre o enfrentamento de um clube que você conhece tão bem, de um clube europeu. Obrigado. Reencontrar uma equipe que você já jogou tem sempre um gostinho bom. Rever rostos amigos, então é sempre gostoso viver isso. Com certeza eu estou pronto para poder ajudar de qualquer maneira possível, e se for dentro de campo ou fora de campo ou conversando, com certeza eu vou fazer isso, e com certeza será um jogo bem difícil, mas não tem muito o que falar da equipe deles, sabemos da qualidade deles, e a gente vai se preparar agora para esse grande jogo, e é isso. Estou pronto para ajudar de qualquer maneira. Jorginho, Raíza Simplício da Gol Brasil e da Revista Placar, você citou agora a questão do final de temporada dos clubes europeus e você estava lá, então você também estava em fim de temporada e você acaba entrando numa temporada, no meio de uma temporada, né? E se a gente pegar, você entra já numa competição de alto nível, como é o Mundial, depois vem Libertadores, Campeonato Brasileiro, enfim, no futebol brasileiro são muitos jogos. Eu queria saber de você, como é que está a tua parte física e se já teve algum papo com o Felipe Luiz em relação ao planejamento de número de jogos, alguma coisa nessa linha para essa temporada que está no meio. Uhum.
é algo novo, né? Acabar uma temporada e entrar no meio de outra temporada, digamos. Mas essa questão de planejamento ainda não teve uma conversa com o treinador, mas acredito que esse tipo de planejamento vai ser feito com o passar do tempo, eu conhecendo melhor o método de trabalho do clube, do time, eles me conhecendo a minha parte física, como o meu corpo reage aos jogos, ao trabalho de recuperação entre um jogo e o outro, que tem bastante jogos. Então, acredito que essa questão vai vir com o passar dos dias. Jorginho, boa tarde aqui. Boa tarde. Você já viveu momentos gigantes, imagino, muito emocionantes na sua carreira, Champions League, Eurocopa, mas eu queria que você falasse particularmente como que você está vivendo disputar um Mundial de Clubes com o Flamengo e como tem sido para você o seu encaixe nessa equipe. Estou vivendo com muito entusiasmo e curtindo muito, sabe, desfrutando muito desse momento, porque é uma competição mundial, uma competição importante, que quem está aqui é privilegiado de estar jogando e representando a nação rubro-negra ainda mais. É algo muito grande que, com o passar dos dias, eu estou me dando conta cada vez mais e está sendo fantástico. Hoje eu vivo uma realidade um pouco diferente, onde amigos e familiares eles têm a possibilidade de acompanhar mais o que está acontecendo na minha parte profissional, que quando está lá fora é um pouquinho mais difícil para eles. Então é algo muito bacana, algo que eu estou gostando bastante. E eu esqueci a sua segunda pergunta. Tá. Acredito que o encaixe da equipe, como eu falei antes, o grupo, o time, o treinador, eles já têm uma direção certa que eles vêm seguindo, que vão continuar seguindo, que acredito que se encaixe muito com as minhas características, como eu sempre joguei na minha carreira. Então acredito que isso facilita bastante o meu trabalho também. Aqui. Jorginho, boa tarde. Boa tarde. Letícia de Almeida, B2B Esportes. Vou falar um pouquinho do extracampo, porque nessa competição você está tendo a oportunidade de viver uma experiência diferente do que se você tivesse começado no Rio de Janeiro, né? Porque aqui você está junto com os companheiros o tempo inteiro, no mesmo hotel, concentrados sempre juntos, fazendo os treinamentos diários. Eu queria saber de você como está sendo essa adaptação na parte de relacionamento, né? Nos treinos a gente consegue ver que o Wesley é um que sempre interage, brinca, meio que implica com todo mundo, e você também nesse movimento de se aproximar dos outros jogadores. Como está sendo esse processo de adaptação nesse sentido e qual jogador você está tendo mais afinidade até agora? Acredito que talvez tenha sido até uma coisa boa que tenha começado direto aqui, exatamente por essa questão de estar todo dia junto, no hotel, treino. Então acaba tendo mais contato para criar as relações, as conexões. Então acredito que isso também tem ajudado bastante. Fora que é um grupo não só de jogadores, mas de pessoas excelentes que me receberam muito bem, com muitas brincadeiras daqui e dali, e que eu gosto bastante. Então acredito que acabou facilitando e está sendo muito bom. Quem é o mais? Difícil falar um só. O Wesley é bem palhaço. Aí tem o Luiz Araújo, o Pedro, mas estou me dando bem com todo mundo, estou conversando com todo mundo, com o Gerson, com o Bruno, com o Alexandre, com o Danilo, com o Léo, com todos eles. Boa tarde, tudo bem? Isabelle Costa, Canal Gold. Bom, Jorginho, você chega para o Mundial de Clubes, né, como uma contratação de peso, muito pela tua história, por tudo que você já construiu. E eu queria saber se você tem essa responsabilidade a mais por saber que você tem uma bagagem da Europa, assim também como o Danilo, o Alexandro, e por saber também da importância de ter um jogador com a tua história dentro do Flamengo para enfrentar o Chelsea, por exemplo, no próximo confronto. Você sente essa responsabilidade a mais? Como você
enxerga o teu papel dentro do elenco? Obrigada. O meu papel é simplesmente ajudar o Flamengo a ganhar jogos, é como eu vejo. E essa responsabilidade que você está falando é algo que eu vejo como um privilégio e motivação para dar ainda mais de mim, para poder ajudar os meus companheiros, poder ajudar a comissão técnica e trazer a alegria para a torcida. De nada. Jorginho, Dani Boaventura, Flamengo TV. A gente vê o Esperance para enfrentar o Flamengo com um modelo de jogo muito diferente do que eles praticam no país deles, né? Onde eles são mais soberanos. Se adaptaram, se adequaram, porque entenderam que tinha ali um adversário de maior nível técnico. Muito se fala da intensidade do futebol inglês, do futebol europeu de maneira geral. Como você imagina que seja a melhor estratégia para o Flamengo? Claro que o modelo de jogo é o Felipe quem vai definir, mas não me vem com essa resposta. Faz uma pergunta que já sabe a resposta. Mas eu digo do ponto de vista de estratégia para o jogador se sentir confortável. Claro que tem que olhar quem está do outro lado, entender as valências, mas o Felipe faz um plano de jogo para cada adversário, assim. E respeitar as características de vocês me parece ser o melhor caminho, porque também é um elenco com muita qualidade, assim. Manter o modelo de jogo para você é funcional, pensando que você conhece o adversário? Acredito que sim. Acredito que o Flamengo tem que ser sempre o Flamengo, pela grandeza do clube, pelo potencial da equipe. Tem que jogar da maneira que vem jogando e os jogadores se sentirem à vontade para fazer o que vem fazendo, com confiança, que é o que está dando certo e é o que tem que confiar e continuar sempre nesse caminho, fazendo o mesmo trabalho. Oi, Jorginho aqui, David Sharp, do Coluna do Fly, Antenados na Jogada, seja bem-vindo. Obrigado. E, bom, minha pergunta é, qual é a chance real que você imagina do Flamengo ganhar o Chelsea? Por quê? Ontem até eu vi uma entrevista de um torcedor do Borussia Dortmund, não é torcedor do Chelsea, mas que estava desvalorizando a competição, falando que é importante só para ganhos financeiros, pela questão econômica. Questão técnica, questão esportiva não é, porque são vários times que não têm essa competitividade toda, ou seja, eles não estão, de uma forma geral, tão empolgados com essa competição. Tomara, né? E é fim de temporada, tem a questão toda do calor também. Então, qual é a probabilidade, na sua opinião, real do Flamengo ganhar do Chelsea na sexta? Acredito muito que a gente tenha chance de ganhar, confiando no nosso elenco, confiando no trabalho que a gente vem fazendo, e é jogar o nosso futebol, jogar o que a gente sabe, jogar o que o Flamengo vem jogando até hoje, e tem jogo. E vamos ver o que acontece. Jorginho, Pedro Ivo aqui da ESPN, você agora há pouco falou assim, não tem nem o que falar da qualidade dos jogadores do Chelsea, mas eu vou te pedir, por favor, se você puder detalhar o que você enxerga desse time do Chelsea atual, que, claro, é diferente daquele time que você atuou, e também um pouco na esteira da pergunta do companheiro. Onde vocês internamente, quando conversam, e obviamente devem estar de olho em jogos como o Palmeiras contra o Porto, o Fluminense contra o Borussia, o Botafogo também, onde vocês se enxergam, assim, se você pudesse dividir em prateleiras, ou é o Flamengo que não tem exatamente o que temer? Se fala muito que os europeus são favoritos, o Bolt já falou isso, o Felipe também, mas onde vocês se enxergam a partir do que vocês estão vendo de cenário neste Mundial e do que você tem acompanhado recentemente desse time do Chelsea? Você já falou que dá jogo, mas onde exatamente se enquadra o Flamengo nesse momento? Acredito que esse seja um ponto de interrogação que todo mundo está apreensivo para ver como que vai ser. Então, é um ponto de interrogação, porque normalmente equipes brasileiras não atuam contra equipes europeias. Então, é um ponto de interrogação, porém, vejo o Flamengo competindo contra o time do Chelsea, é uma realidade. E, com certeza, a característica dos jogadores do Chelsea são jogadores dinâmicos, com potência física, com muito dinamismo. Certeza que vão tentar sair jogando de trás, vão tentar quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso, né? Esse é o que a gente deveria tentar fazer. E aí vamos ver. Jorginho, aqui quem fala é Vitor Nicolau, do canal Falso 9. Você classificou sua estreia como ótima. Eu acho que você foi humilde. Do time. A sua estreia individual foi perfeita, né? Na minha opinião. Você, além de ter destravado os 2 gols, por ter um mapeamento de espaço que você faz, quebrando o pescoço muito antes da bola chegar,
acabou construindo o primeiro lance de gol e dando a assistência para o segundo antes da bola chegar no Varela. Você já tinha visto o Luiz e deu a bola de primeira nele. Sobre isso não me surpreendeu, eu acho que a ninguém. Defensivamente, te confesso que me preocupava um pouco, que nos últimos anos, nas últimas temporadas de Premier League, o teu aproveitamento de duelos defensivos tem baixado um pouquinho. Você acredita que isso se dava pela tática do time, que fazia um 4-3-3, você sendo o único volante atrás de 2 médios, e você acha que nessa esteira, o Flamengo jogar no 4-2-3-1/4-4-2, você dividindo a responsabilidade com o outro volante, sem hierarquia entre um e outro, né? Os dois são o primeiro. Você acha que isso vai te ajudar na tua adaptação e até nos teus próximos anos de carreira para você voltar a ter duelos defensivos ali altos e conseguir estar mais no teu contexto de jogar com bola? Acredito que isso é tudo uma questão exatamente de contexto, pelas minhas características, por como eu sempre joguei. Então, quando cai em um time que acaba abrindo mais o campo e dando mais esse espaço de transição, acaba dificultando um pouco as minhas características. Mas quando é um time que joga mais compacto, com mais controle do jogo, acaba ajudando muito mais as minhas características defensivas, e é onde eu apareço mais nesse quesito para poder ajudar a equipe. Aqui, Jorginho, tudo bem? Cidão Marinho da Litoral News. A gente fala desde 2012 que um brasileiro não vence um europeu. No confronto Corinthians e Chelsea, o Corinthians levou a melhor. Como você está esperando esse jogo contra a sua ex-equipe? A gente viu o Palmeiras contra o Porto tomar a iniciativa, liderar o jogo, mas não converter em gol. E a mesma coisa o Fluminense contra o Borussia. Você acredita que a efetividade vai ser um ponto principal para o Flamengo dentro desse jogo contra o Chelsea? E se é possível também dominar o jogo amplamente? Uma rapidinha, você passou pelo Chelsea, já deu uma assistência no jogo da primeira rodada. Dá para acreditar em lei do ex? Vamos acreditar, né? Vamos sonhar. Mas foi tão longa que eu até me perdi na primeira. Desculpa. Sobre dominar o jogo, efetividade do brasileiro no europeu. Acredito que pode ser um jogo parelho. Acredito também que o jogo ele é sempre meio que assim, principalmente esses jogos grandes, jogos com duas equipes que gostam de controlar o adversário. Então, acredito que a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer no momento que vai acontecer, porque vai acontecer, e estar preparado para o momento que a gente tiver o controle, porque isso também vai acontecer. Então, acredito que pode ser um grande jogo para quem está assistindo, e com certeza esses grandes jogos, os detalhes fazem a diferença, e temos que aproveitar da melhor maneira possível quando tivermos essas oportunidades. Jorginho, Marcelo Correia da TV Globo aqui. Eu estava olhando a lista de jogadores de 21, 22 do Chelsea, que é o seu último time lá. Acho que só o Chalobah e o Reece James se mantêm no elenco deles, né? Cucurella. Cucurella também já estava? Uhum. Pois é. Não sei se era do time ali do carteado com o Kanté, que o Kanté costumava ganhar de vocês. Mas... Ganhar não, perder e não pagar. Mas teve alguma resenha com alguém de lá desde que você veio para cá, até para entender qual é a expectativa deles em relação a esse torneio também, os anseios deles em relação a esse torneio? Não, sinceramente não teve nenhum contato assim direto, mesmo porque aconteceu tanta coisa, foi tudo tão rápido que estava acontecendo que meu celular está uma loucura e não consegui responder ainda todo mundo, mas com certeza vamos parar ali para conversar, fazer aquela resenha. São jogadores de altíssimo nível que eu tive a felicidade de jogar junto, trabalhar, e torço por eles, não nesse jogo, né? Mas são pessoas muito do bem e com certeza vai ser muito legal poder ver eles de novo. Jorginho, Mauro Santana, do canal Mauro Santana. Recentemente tivemos, lamentavelmente, a declaração do presidente da La Liga em contrário à disputa desse Mundial. Infelizmente, não é algo isolado. Nos últimos anos tivemos outros dirigentes e até jogadores criticando a realização de competições globais, em que europeus têm que
disputar diretamente com não europeus. Você que construiu a sua carreira e se notabilizou no velho continente, a que se deve, o que você acha que se deve esse tipo de opinião de quem é contrário à participação de europeus nessas competições e essa resistência do confronto direto com clubes que não são da Europa? Desculpa, não entendi a pergunta em si. Qual é a pergunta? Qual seria o motivo dessa resistência de alguns dirigentes? Qual seria o motivo dessa resistência de alguns dirigentes e até jogadores do confronto direto de clubes europeus com outros fora da Europa? A resistência sobre isso? Não sei. Não sei te dar essa resposta. É algo que essa pergunta deveria ser feita para eles, sinceramente. Acredito que é algo grande para as equipes brasileiras, para as equipes do continente da América aqui. E, sinceramente, não sei te responder essa pergunta. Desculpa. Jorginho, aqui. Boa tarde. Jorginho, assim que terminou a partida contra o Esperance, eu vi muitos torcedores falando, parece que o Jorginho já está no Flamengo há muito tempo. Acho que a Dani até falou com você sobre isso na entrevista. E por alguns momentos dava para perceber você e o Eric Pulgar trocando de posição. Hora ele avançava, você ficava, hora ele ficava e você avançava. Queria saber como é que está o seu entrosamento com os outros jogadores, principalmente ali do meio campo, com o próprio Pulgar, com o Alan e com o De La Cruz, que deve estar voltando já. Jogadores como os que a gente tem, que são de altíssimo nível, não precisa de muito tempo para você se entender em campo, então acaba facilitando, né, toda essa questão de entrosamento. Então acredito eu que tá funcionando muito bem. Só no olhar ali uma palavra ou outra já se entende e acaba fluindo. Agora, óbvio que com o tempo a probabilidade de ficar cada vez melhor, né? Mas foi algo que eu me senti muito confortável, muito bem. Jogadores que encaixam também com as minhas características, com o meu jeito de jogar, como eu gosto de jogar, eles também gostam de jogar, então acaba tudo facilitando e fluindo cada vez melhor. Bom, antes de terminar, o Zico está almoçando com o pessoal. Alguém pediu para tirar uma foto com ele. Conta. Aí tava o Zico ali, né? Tava só o Zico ali. Aí, cara, não quer incomodar e tal. Falei, aí ele tava mais, o pessoal já tinha saído da mesa e tal. Falei, pô, vou pedir pra tirar uma foto ali com o Zico, né? Tá maluco, a lenda. Aí, família, tudo fanático e fã mesmo. Não sei, eu era o último porque eu tinha que vir aqui conversar com vocês. Aí, beleza, eu peguei e pedi, aí ele super, nossa, prontidão absoluta, ele super simpático. Não, claro, vem cá e tal. Aí tira uma foto, não consigo nem falar, que eu nem acredito nele. Aí, beleza, aí tirei uma foto sim. Aí o filho dele levantou, não, agora eu quero uma foto, posso tirar eu uma foto contigo? Eu falei, pô, claro. Aí eu fiz assim para abraçar o filho dele, fiz assim para abraçar o Zico. Aí ele falou assim, não, tu sai. Aí eu falei, como assim, cara? O Zico, velho, ele falou, tu sai da foto. Não é possível que isso tá acontecendo, mano. O que pode expulsar o Zico da foto? Valeu, gente. Falou, boa tarde, tchau.